falar de transformação, porque não existe alguém que tenha um encontro verdadeiro com Deus e não seja transformado. Transformação, ela pode ser física, uma intervenção, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual ou pode ser todas três. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, porque é um texto realmente um pouco confuso, principalmente para seus discípulos. Primeiro porque ele começa com advérbio de tempo, dizendo assim, e sendo já tarde. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pode ser tarde para muita gente. Pode ser tarde para o médico, para o advogado, para o psicólogo, pode ser tarde para o conselheiro, pode ser tarde para o pastor, pode ser tarde para os pais, pode ser tarde para todo mundo. Mas esse advérbio não se encaixa quando Deus quer agir. Amém? Quando Ele quer agir, nunca é. Ele age na hora que e costuma, em algumas ocasiões, deixar o difícil ficar impossível para Ele agir. Por quê? Deve estar a fim de tirar onda. Sim. E Marcos diz, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Vamos para o outro lado. Que lado é esse? O lado leste do mar da Galileia, a terra dos gentios, a terra de Decápolis. Judeus não costumavam frequentar aquele ambiente. Lá não tinha comida judaica, o porco era elemento de sacrifício a deuses pagãos. Se judeu já tinha problema com um samaritano, imagine com um gentil. E Jesus diz, vamos dar um pulinho lá do outro lado. Vamos lá, gente. Eu imagino os discípulos perguntando, o que que nós vamos fazer lá? Lá não é um local para nós frequentarmos. O que ele está querendo fazer lá? Mas é Jesus que está chamando. Eles entram no barco como eles estão, diz o texto. Mas o texto diz que havia também com eles outros barquinhos. Depois você dá uma olhadinha, porque isso é muito interessante. Quando Jesus entra no barco com os seus discípulos, há também outros barcos navegando paralelamente ao deles. Talvez barcos maiores que pudessem oferecer mais conforto, mais proteção no momento de tempestade. Talvez no meio daquela tempestade, alguns barcos, seus passageiros e tripulantes nem ficaram com tanto medo como os discípulos ficaram no barco que estava Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, podem existir situações aparentemente mais confortáveis, mais seguras, argumentos que parecem aos nossos olhos mais plausíveis, mas eu quero dizer uma coisa a você, Jesus está em um barco, e no barco que Jesus está, a tempestade se levanta, porque se levanta para todos, mas saiba de uma coisa, o barco não vai afundar. Ele é a garantia do sucesso. Amém? Amém. E ele está lá, entrou no barco e falou, vamos para o outro lado, e foi dormir. Deitou lá, estava cansado. E eu imagino os discípulos conversando. O que nós vamos fazer lá, hein, Pedro? O que você acha? Pedro devia estar falando, não sei lá, o que quer fazer lá? Falou contigo, não, João? João falou nada não. Talvez, Filipe deve ter falado, quem sabe ele vai montar uma congregação em Decápolis, quando de repente vem a tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você, se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Mal acaba uma, já vem outra. Você olha as nuvens escuras. É ou não é? Falou, lá vem a outra. Os discípulos estão lá e a tempestade vem. E Jesus está bem dormindo. E aí eu fico me perguntando, por que não chamaram Jesus
No início, né? O texto diz que as ondas batiam contra o barco, a água entrava, eles já quase afundavam. Quando de repente, alguém vai lá e diz: Jesus, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Gente, o que Jesus disse no versículo 35? E sendo já tarde, passemos para outra, passemos para outra. Se Jesus diz passemos para outra margem, o que vai acontecer no final dessa história? Eles vão chegar do outro lado. Sabe qual é o problema? Nós estamos achando que a palavra de Deus não vai se cumprir. Se Ele falou que eu vou vencer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pronto. Pode se levantar o demônio, pode se levantar, pode matar na encruzilhada uma galinha, um elefante. Não interessa a quantidade de sangue. A vitória é nossa. O discípulo deve estar confuso com essa situação. A tempestade veio, aquela confusão, foram lá e falou: Jesus, acorda aí. Jesus levantou, olhou para o vento e falou: cala essa boca. Falou para o mar: quietinho, não quero nem mais ensina. O vento parou, o mar ficou quietinho e eles ficaram assim: quem é esse? Que até o vento e o mar. Escute só. Nesse momento, o barco chega do outro lado. Eu imagino o discípulo descendo, porque Mateus era cobrador de impostos. Não sei nem se ele sabia nadar. Depois de um susto, falando: graças a Deus, hein, gente? Chegamos. Acabou de chegar. Sai lá do meio do sepulcro um endemoniado pelado, agressivo. Não falei que é só acabar uma tempestade que já vem outra? Os caras ainda estão se refazendo do susto quando vem o cara peladão, gritando na direção de Jesus. Eu acho isso mó barato, gente. Lá vem o peladão. E ele falou: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Note que o diabo está mais informado que o discípulo. O discípulo não sabe o que Jesus foi fazer lá, mas o Satanás sabe. O que você veio fazer aqui? Me perturbar? O discípulo deve ter pensado: se tem uma coisa que nós viemos fazer aqui, ela não tem nada a ver com você. Maluco, endemoniado, pelado, sujo, perigo para a sociedade. Aí Jesus falou para ele assim: como é que é seu nome, menino? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: pois é, não estou a fim de saber a quantidade, sai dele agora. Sai dele. Preste atenção. Quem diria que alguém enfrentaria uma tempestade, a incredulidade do discípulo, a distância, para ter um encontro com um cara sujo, banido da sociedade, morando no sepulcro, cheio de demônio? Pois é, aquele que você não dá nada é quem Deus quer. Fala. Pois é. Eu vim aqui falar que é tu mesmo. Deus não errou quando escolheu você. Ah, mas ninguém escolheria ninguém, mas Ele escolheu. É isso que eu quero que você entenda. O que os outros vão pensar, dane-se. Eu terminei de fazer uma pregação em São Paulo, feliz da vida, enquanto um cara, pastor, o cara me olha e diz assim: eu não gosto do senhor. Eu falei: você tem direito? Eu não te engulo. Eu falei: então vomita, maluco. Não é isso, os outros vão entender se acham que eu não mereço. Me questionou muito, eu mando para a administração. Conversa lá em cima e pergunta por quê. O demônio falou: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? O discípulo deve ter pensado: ninguém veio te perturbar não, rapaz. Louco.
pelado, agressivo. Quem tu pensa que é? Meu mestre viria aqui por sua causa? Eu acho que eles se esqueceram que um estava cobrando impostinho e Jesus falou: vem. O outro estava pescando, nem pescar direito Pedro sabia, que na maioria das vezes Jesus, até no dia de pagar imposto, Jesus falou a Pedro: vai pescar, e na boca do peixe tem uma moedinha, e paga a minha e a sua, o seu impostinho. Olha que legal. Os demônios falaram assim: Jesus, tem uns porquinhos dando um rolezinho ali, será que a gente pode entrar nos porquinhos? Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair dele. Sai dele e entra nos porquinhos. Os demônios entraram nos porquinhos e jogaram os porquinhos tudo dentro d'água. Os porquinhos morreram afogados. Aí quem é que chega na cena? Quem cuidava dos porquinhos. E falou: cadê os porquinhos? Ué, gente, não tinha uns porquinhos aqui agora mesmo aqui? E era muito porquinho para sumir assim de repente. O que aconteceu com os nossos porquinhos? Cadê os nossos porquinhos? Aí alguém falou assim, ó. O chefe dos crentes. O cara lá, o Jesus. Ele matou seus porquinhos tudinho. Aí eles vão lá e falou: o senhor matou nossos porquinhos? Jesus deve ter falado: eu não, foi suicídio. O porquinho morreu, está tudo lá, ó, dentro d'água. Sabe o que eles falaram? Vai embora daqui, matador de porquinho. Some das nossas terras. Eles acabaram de chegar. Os discípulos ainda estão se refazendo do susto. O discípulo deve ter pensado: eu não acredito que ele veio aqui só por causa desse. Pois é, querido, é essa a questão. É por causa de você. Você está entendendo? O evangelho é por sua causa, tem a ver com você. Entendeu? A transformação tem a ver contigo. Por quê? Porque Deus vê potencial em você que seus pais não conseguem ver. Deus vê potencial em você que pastores não conseguem ver. Não tem muito futuro. Pois é. É porque você acha que ele não tem, mas eu tenho poder para transformar. Deixa eu falar uma coisa com você: a nossa vitória tem pouco a ver conosco e tudo a ver com Deus. Deus olhou e falou: gostei. Gostei do cara que anda pelado, agressivo. Gostei. Ninguém acredita nele, porque é estranho, gente, a maneira de Deus escolher. Nós conhecemos a história dele. Pois é, querido, você pode conhecer a história, mas você só conhece o passado, você não sabe nada sobre o futuro. Você sabe o que já aconteceu, mas tu não sabe o que vai acontecer. E se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que Deus gosta de frustrar posicionamentos equivocados. Sim. Agora, o que acontece? O homem está liberto, vestido, diz o texto. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Conversando com eles. E aí os homens disseram: o senhor vai embora? Jesus falou: vou. E quando ele está saindo, o ex-endemoniado diz a eles: Senhor, deixa eu ir com o senhor, deixa eu ir contigo. O senhor me transformou, mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não era nada, eu não era ninguém, e o senhor entrou na minha vida e mudou a minha história. Deixa eu ir com o senhor. Jesus falou: não, comigo não. Você fica aqui, vai para a sua casa, vai para os seus e mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como ele teve misericórdia de ti.
Pensa nesse homem chegando em casa, depois dessa ocasião, alguém olhando e falando assim, vestido, e andando direitinho. Quem aparece não parece? Parece igualzinho ele, gente. De repente, pensa ele chegando em casa e falou, boa tarde, gente. Boa tarde. Quem é você? Pois é, eu sou o ex-pelado, ex-endemoniado, ex-rejeitado, ex, porque alguém mudou a minha história. Mas como alguém mudou? Quem é que daria atenção a você? O que aconteceu? Quem é que pararia? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é até estratégia de defesa. Um pedinte se aproxima de você sujo, ou se ele vem na sua direção, no semáforo, qual é a primeira coisa que você faz? Fecha o vidro. Você evita dar atenção. A verdade é essa. Sejamos nós pastores, cristãos, missionários, seja quem for, hoje é um sistema até de defesa. Nós, se aproxima alguém que parece que pode nos causar algum dano, nós rejeitamos. Você imagina o que não era com aquele homem, que os outros evangelhos dizem que era um homem perigoso, que atacava as pessoas. Por que ninguém matou esse homem? Porque Deus tinha um plano na vida dele, e os planos de Deus não podem ser frustrados. É isso. A transformação de Deus entra na vida deste homem e ele vai para casa. Está tudo certo. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos. Só para você entender, lê o verso 31 do capítulo 7 comigo. De novo, retirou-se das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, a terra dos gentios, onde ele teve um encontro com o endemoniado. Jesus volta lá, provavelmente uns 2 anos depois da primeira visita. Capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderia alguém fartá-los de pão neste deserto? E perguntou Jesus: quantos pães tendes? E eles disse: 7. Então ordenou que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu, após ter dado graça, deu aos seus discípulos para que distribuísse e repartisse entre o povo. Prestem atenção nesse texto, verso 9. Eram cerca de. Então Jesus os. Preste atenção. 2 anos e meio depois da primeira visita, Jesus volta a Decápolis, onde ele realiza a segunda multiplicação dos pães. Tem quantos homens para ouvi-lo? Quantos homens? 4.000, sem contar mulheres e? Pergunto eu a você, quem Jesus deixou em Decápolis durante esse tempo para pregar a sua palavra?
Foi Pedro? Paulo? Barnabé? Não. Qual foi o evangelista? Quem foi que Jesus disse: eu não vou levar você comigo, porque eu vim aqui transformar a tua vida para transformar este povo? Eu preciso conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa ótica e essa dinâmica, muitas vezes que temos preconceituosas. Não dá para colocar Deus numa caixinha. Deus age do jeito que quer, na hora que, e não tem que dar satisfação. Entende? Ele usa quem Ele quer. Quer ver? Vai libertar o povo do Egito. Quem é que Ele envia para lá? O Moisés. Moisés diz: eu estou com dificuldade. Deus diz: então vou arrumar um ajudante para você. O outro velhinho, o irmão dele. E os dois vão para lá. Deus quer matar um gigante. Usa quem? Um menino. Deus quer matar um homem mais perigoso. Mais perigoso. Na época de Débora. Usa quem para matar? Uma mulher. O cara perigosíssimo, que todo mundo tinha medo dela. Dormiu na tenda dela. Ela enfiou a estaca. Quando o pessoal falou: alguém viu aquele criminoso perigosíssimo, esconda todo mundo. A mulher falou: é esse aqui? Quem matou ele? Ela falou: Joe. A justiceira. Nós precisamos ter um entendimento de uma coisa: o que Deus quer são pessoas dispostas a servi-lo, a serem direcionadas pelo Espírito Santo. O Deus daqui é o mesmo Deus daqui? Sim ou não? Sim. O Deus daqui é o Deus daqui? Sim. Então por que não acontece aqui o que acontecia aqui? Se o Deus daqui é o mesmo daqui, só não acontece aqui o que acontecia aqui, porque pessoas faziam aqui o que nós não estamos fazendo aqui. Deus continua o mesmo, mas Deus está precisando de gente para usar material humano. Meninas cheias do Espírito, rapazes cheios do Espírito, crianças cheias do Espírito, mulheres cheias do Espírito. Você consegue entender isso? Para mudar o quê? É isso que eu quero que você entenda. Hoje as pessoas vêm para mim e dizem: pastor, é muita pornografia na televisão. Eu digo: é o Satanás. Eu digo: não. São pessoas sem princípios cristãos, que estudaram, se capacitaram e estão ocupando cargos para transmitir aquilo que eles acham certo. A hora que nós pegarmos essa geração e capacitarmos essa geração para levar para esses lugares os princípios, as coisas têm que mudar. Pare e pense. O que nós precisamos é o quê? Pessoas que vão ser usadas onde? Onde Deus quer. Deus transforma a gente para ser usadas em lugares diferentes. Deus usou Moisés para fazer o quê? Libertar o povo do Egito. Deus usou José para receber o povo usou Abraão para trazer a formação do povo.
usou Noé para construir a arca. Qual deles foram maiores? Nenhum. Todos eles cumpriram sua missão. Sabe qual é a grande dificuldade hoje? Nós queremos ser como o outro, fazer o que o outro está fazendo. Agora, onde eu vou trabalhar? Ai não, eu quero ser igual ao outro. Não dá, filho, não dá, porque tem muita gente para ser salvo. Por isso que tem tanta igreja assim. Tem igreja que fala língua estranha, tem igreja que acha estranho falar língua estranha, tem igreja que coloca véu, tem igreja que não tem véu, tem igreja que tem uma sanfona, tem igreja que não tem sanfona, tem igreja... E por quê? Porque eu quero ver o cara chegar lá e falar: aí Jesus, se tivesse uma igreja com véu, eu ia. Jesus falou: tem, com véu, sem véu, com língua estranha, sem língua estranha, barulhenta, no silêncio, porque tem gente... É isso que eu quero que você entenda. Deus age no barulho, sim ou não? Age no silêncio? Isso aí, mas Ele é Deus. Eu preciso entender. Ele entrou na minha vida e mudou a minha história para fazer o quê? Para me usar. E Ele nos usa até sem a gente saber. Quem nunca foi usado por Deus sem notar, e depois a pessoa falou com você assim: aquilo que você me falou, Deus te usou. Você falou: usou? Não usou não. Eu nem senti me usando. Sim. Sabe? É uma missão que precisa ser cumprida. Se as pessoas nutrem expectativas ou não a seu respeito, isso não vem ao caso. Mas no dia que eu me converti, eu abri a Bíblia e sabe o texto que Deus falou comigo? O Salmo 27, verso 10: ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Para que serve a transformação que Ele fez na sua vida? Para você querer se parecer com seus amigos da faculdade? Ou para se parecer com Jesus? Para que serve o que Ele fez por você? É isso que eu queria que você refletisse. Hoje eu olho para a minha história e digo: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. O Senhor é bom demais. Essa noite, ela vai marcar a sua história. Tem gente que pensa coisas a seu respeito e elas vão ter que engolir o que disseram a seu respeito, porque Deus disse coisas a seu respeito muito diferentes do que elas pensam. Deus disse coisas a respeito da sua família, do seu casamento, muito diferentes. Eu queria que todos ficassem de pé. Queria que você que está aí fora, no anexo, fique de pé também. E eu queria que você fechasse seus olhos. Agora, feche seus olhos. O Deus que transforma está neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas. Aleluias. Há um ambiente de transformação neste lugar. Há um ambiente de restauração nesse lugar. Obstáculos foram vencidos. Com
muito respeito, com muito temor, eu queria fazer uma pergunta para você. Será que nesta noite você não está aqui porque Deus tem um propósito pelo qual te trouxe? Talvez fizeram algo com você, disseram alguma coisa a você, mas Deus hoje está dizendo: você é meu. O que se cumprirá na tua vida é o que eu falo a teu respeito, em nome de Jesus. Por isso, com muito respeito, com muito temor, se nessa noite você está aí e Deus está falando contigo, esteja você aqui dentro ou aí fora, queria que os obreiros ficassem de olho aí fora, nessa multidão que está aí, porque eles também fazem parte. Talvez essa seja a sua noite. Que tal recomeçar? Ouça a voz do Espírito.